Silvana Gomac Gomes, sou professora do componente curricular Biologia. Hoje, vou fazer a gravação do vídeo para a Somativa 2. Essa é uma turma do primeiro ano do ensino médio do Colégio Covate. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente dar sequência na aula, a gente vai fazer uma análise lá daquela questão da prova, onde vocês tiveram uma porcentagem mais alta de erro. Analisando aquela questão e pensando qual foi o grande desafio para vocês, o que eu percebi? Que vocês não compreenderam muito bem a sequência de eventos ao longo do desenvolvimento da vida no planeta Terra. Desde a Terra primitiva até quando a gente tem o surgimento do primeiro ser mais organizado. Por isso, a nossa aula será relacionada a isso. A gente já trabalhou, então, através de eventos, cada um deles, quais foram os acontecimentos e como eles influenciaram para que a gente chegasse a ter o que a gente tem hoje. Então, o planeta Terra, com tanta biodiversidade, né? Então, o que levou daquele planeta que era uma bola de fogo, né? Com muitos vulcões, uma grande quantidade de gases tóxicos, até essa biodiversidade tão grande hoje, certo? Então, a gente já fez essa revisão de conteúdos, a gente já trabalhou com a sequência de eventos, e hoje, então, a gente tem como função fazer uma atividade que compreende, entender, compreender melhor essa sequência evolutiva que eu percebo que é uma grande dificuldade de vocês ainda, tá? Isso ficou muito evidente a partir da prova Paraná, da ata do conselho, certo? Então, utilizando esses recursos, prova Paraná, analisando os resultados, a ata do conselho de classe da turma de vocês, eu procurei desenvolver uma atividade que pudesse compreender quais foram aonde ficou o pontinho que vocês ficaram com dúvida entre duas questões, conforme a prof comentou, tá? Vamos lá, então. Vocês estão divididos em 4 grupos, Pedro. Tá tudo bem? Ficaram divididos em 4 grupos e, a partir daí, cada um de vocês vai receber, então, um material com o qual vocês vão tentar organizar as sequências evolutivas daquele momento histórico dentro do desenvolvimento da Terra primitiva até o surgimento da vida. Então, cada grupo é responsável por um momento. Vocês vão receber o papel, vão conversar entre vocês para encontrar a sequência correta. Algumas dessas palavrinhas se encaixam aqui no cenário que eu estou entregando para vocês. Outras palavrinhas que estão aqui, não. E eu quero ver se vocês têm essa noção da sequência evolutiva, o que estava presente, o que não estava, qual é o fator real naquele momento que fez parte desse cenário, desse contexto, e qual não é, certo? Então, vamos lá. Vou entregar para vocês, grupo 1. Grupo 1, obviamente, cenário 1. Então, o primeiro cenário que quando a gente estuda as questões relacionadas à Terra primitiva. 2. Grupo 3. Grupo 4. Pessoal, o que vocês têm agora que fazer? Usar a tesoura. Todo mundo tem tesoura? Tem mais uma aqui. Usar a tesoura e recortar as palavrinhas. Então, vocês podem tirar o cenário, vão observando o cenário enquanto um colega vai recortando as palavrinhas. Então, primeiro, recorte no cenário. Vamos lá. Observe que esse cenário
na aula passada, tá? Então, a gente já viu esse cenário, a gente só precisa retomar que cenário é, quais os eventos estavam presentes. A característica desse momento aqui deve ter água começando a circular nos oceanos e lagos. Aqui, né, nesse momento, a água estava no estado sólido, e baixando as temperaturas, ela passa a se transformar em água líquida. Tá? Isso, vamos analisando, Pedro, ajuda a Evelyn a analisar o cenário. Observe o que vocês têm ali, ó. Observe o que vocês têm. Coloca aqui, Pedro, as pessoas conseguem enxergar. Observe o que vocês têm. Está recortado? Aí você vai analisar, ó, quadradinho. O que está mostrando aqui, observando as palavrinhas que você tem, tá? Certo? Primeiro, você está analisando o cenário, você vai observando as palavrinhas. Então, corta o cenário. O pool já está organizando? São 5, né, professor? Só um pouquinho, bom. Essa estrutura, ó. Aqui dentro. Tá? Ó, perceba, aqui tem DNA. Será que nesse momento a gente já tinha organização de DNA? Professor, pode colocar todas as palavrinhas que estão ali e estiverem associadas a esse momento. Tá? Se forem 5, coloca 5. Se você achar que é uma mais, se tiver dúvida, a gente conversa para você entender. Que a gente descreve oceanos e lagos. E aí dá água líquida. Colocar o banho só. O que forma oceanos e lagos? Certo? Vou cortar tudo. Vai ser mais legal. O pessoal aqui certo? Aqui se dá. Oceano. Considere lava onde está assim, ó, mais, parece mais sólido. E aí vai vir preta e ó, cadê o recorde todos? É conforme vocês recordam, vocês vão entender que é uma sequência, tá? Então, aqui eu tenho as primeiras moléculas, depois elas se organizam um pouco melhor, um pouco mais, até chegar nesse espaço aqui. Então, é como se ele estivesse numa sequência. 1, 2, 3, 4, tá? Se vocês olharem para a sequência, vocês conseguem responder. É para a sequência do evento. Mais 3 minutinhos vocês conseguem? Acho que sim. Eu tenho que funcionar. Se a senhora pegar o do professor. Vamos pegar o quê? Fala do professor. Sim, vocês Obrigado para ele. Vou jogar agora. Você tem que considerar, né? Porque vai deixar dessa discussão. O que ele vai falar? Se não tinha demorou. Daí você considera habituais. O senhor organiza para formar proteínas. DNA
Esse significado, a gente já tinha isso aqui é algo parecido, deixa eu ver. Olha para cá. Pensa. A gente vai falar em observado lá na frente, porque a gente vai tentar, claro que 3,8 sim, artificial, será que ele já observar o status de DNA? Tinha uma organização de DNA? DNA é o material genético. O material genético está onde? Presente em quem? Quem tem material genético? Seres vivos. Quem tem ser vivo? Sequência, tá? 1, 2, 3 e 4. Vocês são 4, né? Não, tem que pensar mais um pouquinho, ó. Certo. Mas esse aqui não. Não sei. Sim, essa fala tem que ser deixado fora? Você fez pensar que você substituiu essa por essa. Eu acho que tem ideais aqui. Acho que exatamente. E aí a gente tem que observar, né? Está tudo certo? Vocês podem usar o material que vocês fizeram antes também. Por quê? Porque você considera a necessidade. Nesse momento existe o céu. Para ela. Vocês são grupo 3, terceiro de e DNA. DNA presente o quê? Presente se não tem céu, não tem intervalo de nesse momento, colocar aqui, é o necessário, pode deixar isso. Tem que pensar o seguinte, ó, onde vem a energia para acelerar esse processo, para fazer aqui essas moléculas se quebrarem, parte desse oxigênio o oxigênio faz o que aqui, dentro da pessoa que ficou, está no meio aqui. A prova de gosto de amônia, água. A molecular desses compostos é o oxigênio só para sem oxigênio solar. Entendeu? Certo? Nossa, a gente falou bastante sobre. Então, primeiro, a organização mostra que vocês são as primeiras moléculas se organizam de forma mais simples, depois elas vão ficando cada vez mais complexas. O aminoácido está em que momento aqui?
Ele está antes ou depois das proteínas? Lembra que a prof falou que o aminoácido da sequência? Antes, é isso aí. As proteínas são bem mais complexas que os aminoácidos. Isso. Lembra que a prof explicou? Você precisa de muitas proteínas. Sim, pode colar. Certo, pessoal? Faz mal. Pessoal, alguma dúvida? Mais alguma dúvida, né? Olha, para deixar aqui, esses não vão ser entregues. Pessoal, bem rapidinho agora, prestem atenção. Então, olhem para o esquema de vocês, eu vou passar no grupo, os outros grupos fiquem bem quietinhos. Eu quero que vocês expliquem mais ou menos o que vocês pensaram para montar. Quando você olha, então você analisou a imagem, você observou o teu cenário, então o meu é o cenário 1. O cenário 1 não ficou observado. Né? Você observou água no estado líquido, o que você analisou para fazer essa organização que você fez? Vamos lá, grupo 1, vocês são cenário 1, primeiro cenário. O que vocês analisaram para organizar dessa forma? A imagem foi importante? Foi. A imagem Foi. foi. Aqui está escrito poucões. Na imagem deixa bem claro só mais também, caso consequência. Uma presença de luz aqui para ver. Sim, cortar para ver que tem a luz ali, né? E quando a gente fala em gases, lembram quais eram os gases presentes nesse momento? Metano, amônia, não, é verdade. Ele estava lendo aqui. Metano, amônia, a água que estava em que forma? Gasosa, né? Então, quando a gente fala em gases, água, no estado gasoso, certo? Isso. E aqui, meninas? Quando vocês vão o cenário, pessoal, só um pouquinho. Meninos, agora, vamos ouvir as colegas. Tá, qual o cenário? Tá. Qual foi alguns pontos assim que ajudaram vocês a organizar dessa forma? Por exemplo, aqui raios e energia. Por que vocês consideram nesse momento havia raios e energia? Eu gosto da imagem. A energia, o organismo, porque na imagem que mostra melhor, oceanos, mas também a gente conseguiu pegar tudo que era fácil. Isso que colocar planetários. Tá, e quando você considera a sequência, então você precisava organizar a sequência. Como que você encontrou o objetivo? Tá, e quando a gente pensa, por exemplo, aqui você colocou sem oxigênio livre. Entende? Como que você sabe que nessa época não tinha oxigênio livre? A molécula de oxigênio ou o oxigênio, o átomo de oxigênio, eles estavam unidos a outros elementos, formando outros compostos. Né? A gente falou sobre isso na aula, e a gente sabe que não tinha oxigênio livre, não é isso? Certo? Ó, moléculas orgânicas simples você colocou aqui. Então, quando você olha para a imagem, você vê que tem uma molécula. Você consegue compreender que ela é simples, porque ainda a gente não chegou em proteína, a gente ainda não chegou em conservador, não é isso?